direto, sem uma tradução específica. Nós vamos hoje falar sobre a família, que é o plano de Deus, está aí no seu boletim. No plano de Deus, nossa razão de existir é a família. Na semana passada, no nosso boletim, prepara lá, Vitor, por favor. Hein? Já? Depois tem que cortar, tudo bem. Na semana passada, no nosso boletim... Obrigado. Na semana passada, no nosso boletim, estava a expressão Abba Pai, que é um tratamento, a palavra aramaica, né? E ela é escrita, aliás, com 2B, né? A-B-B-A, e significa pai, paizão, aquele que é conosco, né? Tem as suas traduções. E é uma língua semítica, ela era muito utilizada antigamente, né? Mas fica finalmente conhecida quando o Senhor está para morrer, né? E ele clama ao Pai sobre isso, chamando Abba Pai, está registrado no Evangelho. Hoje, no boletim, estamos aí no plano de Deus. A nossa razão de existir é a família. Vamos falar sobre isso à luz da palavra de Deus. Nós somos família de Deus, né? Nós temos as nossas famílias sanguíneas, né, chamadas de sangue, e nós temos o corpo de Cristo. Nós somos famílias de Deus, né? Isso é interessante, você que vai estar vendo aí em algum canal de distribuição, né, da Facebook, do YouTube. É muito interessante porque somos totalmente diferentes e somos família de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 2, para ver que esse plano está arquitetado pelo Pai desde a eternidade, como diz a palavra de Deus, né? De eternidade a eternidade. Pode ir traduzindo, tá? Com ele aí. O outro rapaz saiu, né? Ah, tá, o Rafa aí. Amém, glória a Deus. Temos ingleses aqui, não culto em português, isso é bênção. Acharam aí Gênesis? Capítulo 2, no verso 23, uma passagem muito conhecida. E disse o homem, Adão, né? Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa é uma passagem muito conhecida, né? Deus cria tudo, mas faltava a cereja do bolo, né? Como nós costumamos dizer, né? Faltava o homem, o ser humano. E ele cria o homem dentro da tremenda criação de tudo. Mas o homem estava só. E ele cria a mulher, né? Então aqui ele está falando sobre isso. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Agora, para a mensagem, né, que nós estamos dividindo nesses próximos dias, né? Por isso, verso 24, deixa o homem o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Tornando-se os dois, homem e mulher, uma só carne. E encerra, né, o capítulo com o verso 25, ora, um e o outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Está se repetindo hoje, mais ou menos, né? Mas não vamos entrar em detalhe sobre a nudez do mundo, né? Mas o que eu quero trazer à luz da palavra de Deus para as nossas vidas é que esse plano de Deus, ele está desde o princípio. Amanhã nós vamos ter o encontro de casais e vamos trabalhar um pouco sobre a vida em comum dos casais. Não é fácil, todos somos casados, alguns tivemos problemas no passado, reconstruímos as nossas vidas, mas nós temos que seguir o que Deus informa que devemos seguir, o que Deus ensina que nós devemos seguir. Essa é a vontade de Deus. Só que existe uma força muito grande fora da vontade de Deus. E não é que ela prevaleça sobre Deus, porque nada prevalece sobre Deus. Mas ela faz com que as pessoas se deixem prevalecer
contra a vontade de Deus. E o mundo está aí. Não vamos falar sobre isso, não nos interessa falar isso agora, não é tempo de falar isso agora. Mas o mundo está aí e nós temos visto o que tem acontecido contra a vontade de Deus. E a palavra já nos ensina que o homem vai deixar a sua casa, né? E vai se juntar à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesse mesmo livro, no capítulo 12, para que nós possamos compreender melhor, né, o que significa a família como um todo e a família cristã, nós vamos onde está Abrão. Aqui Abrão ainda, ele vem a ser Abraão mais na frente. Mas aqui, Abrão, que é a primeira aliança feita com o homem, Deus já tinha na perspectiva o seu povo, mas Abrão é a primeira aliança com o homem. E ele não era hebreu, vamos assim dizer, né? Ou ele estava em Ur dos Caldeus, que é uma região que hoje corresponde à Turquia, vocês já devem saber disso. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis fala assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali Deus está falando o que Adão disse lá: sai o homem da casa do pai e vai se unir à sua mulher. Aqui, o Senhor mesmo fala para Abrão: sai da tua casa e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E segue o verso 12: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então Deus determina para ele: sê tu uma bênção. E eu quero que você olhe para a pessoa que está mais perto de você e diga para ela: sê tu uma bênção. Amém? Se Deus falou, está falado. É como se fosse a ordem de um chefe, né? Quem trabalha já sofreu muito com isso. Falou, está falado. Tem até o códigozinho que a gente brincava quando eu trabalhava lá no Brasil, falava assim: olha, artigo 1º, tudo que o chefe falar, você tem que obedecer. Artigo 2º, revogue-se todas as disposições ao contrário, ou seja, não tem outra alternativa. Só era aquela ali mesmo. Mas Deus dá uma ordem diferente. Ele quer que nós sejamos bênção. E nós só podemos ser bênção se nós obedecermos o princípio da criação, o princípio da união, o princípio da família. E ele fala isso com Abrão. Ele manda sair da terra dele para um lugar desconhecido. E ele fala: sê tu uma bênção, e continua no verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Ele não fala que vai ser só a família do Abrão, a família dos judeus, dos hebreus, a família dos portugueses, a família dos brasileiros, a família das dominicanas, né? É assim mesmo? Como você disse? Dominicanas. A família das dominicanos. Ele fala todas. Porque o plano de Deus é para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Apesar das pessoas fazerem acepções umas das outras, pelo seu caráter de fragilidade. Então, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Todas. Mas nós temos que fazer a nossa parte, como homens e como mulheres de Deus, independente de que nação nascemos, porque o plano de salvação é para todos. E Abraão obedeceu. E muitos de nós não obedecemos. E o plano familiar da nossa vida, às vezes tropeça, às vezes escorrega, às vezes desvia de rota pela desobediência. E às vezes não precisa ser desobediência, termina sendo, mas às vezes esses são os pontos de vista que nós não queremos mudar pelo nosso caráter. Nós não queremos mudar, às vezes, alguma coisa que nós temos enraizado conosco. Nas células nós temos estudado, né, a cultura
dos povos, com seus deuses. Então, quando eles são confrontados com algo novo, há uma resistência muito grande. E na nossa vida também. Nós fazemos um determinado tipo de ação. E um dia nós temos que mudar. Então, o nosso eu, a nossa alma, ela resiste a essa mudança. E muitas vezes, por causa disso, pagamos um preço alto. Às vezes nós sofremos, porque não avaliamos as atitudes que tomamos. Abraão, a palavra fala, obedeceu. E aqui na Bíblia fala, isso lhe foi imputado por justiça. Só o ato de obedecer. Aí Deus vai acrescentando, a história dele é belíssima, e nós sabemos aonde terminou. Então, é a obediência daquilo que está determinado por Deus em relação da família. Eu vou querer que você agora participe comigo de alguns versículos. Nós vamos lá para o Novo Testamento, porque quando esse plano é estipulado, ainda viria depois o povo de Deus, o cativeiro no Egito, a viagem sem fim no deserto, a chegada à terra prometida, as subidas e as descidas dos reinos, a divisão dos reinos de Israel, reino do norte e reino do sul, os profetas, os sacerdotes, todos esses que foram usados por Deus para transmitir o plano familiar. E como o povo eleito, o povo escolhido, desobedeceu na sua caminhada, misturando-se a outros povos, dando seus filhos em casamento e suas filhas, isso ficou estabelecido que seria como um espinho, uma punição pela desobediência. Mas nós estamos aqui agora com Jesus. Não que a coisa do Velho Testamento, a chamada lei, ela tenha sido extinta, mas nós estamos com um tempo novo na nossa vida. Nós temos que nos reorganizar a partir de uma outra visão, que todos esses que antecedem o que já vem sendo relatado nos evangelhos, por causa de Cristo, eles não participaram. Morreram na fé, mas não viram o cumprimento da promessa. Nós não temos como dizer que não conhecemos, porque está em todos os lugares a palavra de Deus. Em todas as nações praticamente, apesar de muita resistência, violenta resistência em algumas partes do mundo, por aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Mas isso também está relatado na palavra de Deus. Vamos primeiro no Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Se você está com a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de Marcos, você na sua casa, no seu local de trabalho, se você puder abrir a Bíblia, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos. 3 versos, a partir do verso 33, a palavra de Deus diz: Então lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem é meu irmão? Essa passagem é muito conhecida. Jesus está pregando como se estivesse aqui numa igreja e estaria totalmente lotado. E os irmãos, a mãe, os irmãos, as irmãs vieram falar com ele e alguém vai e diz para ele: sua mãe e seus irmãos estão aí. Era a família sanguínea de Jesus. E ele pergunta à igreja, pergunta àqueles ouvintes que ali estavam: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? São aqueles que obedecem a palavra de Deus. Isso me chocava, para falar a verdade, quando eu estava iniciando minha caminhada aí no Brasil com o Senhor. Quando eu via isso, eu sentia um pouco de dificuldade de compreender, porque a relação de pai, mãe, filhos é diferente do que está tratando aqui, mas aqui está na área espiritual. Jesus não está dizendo que a sua mãe, seus irmãos e suas irmãs não têm importância. Ele está dizendo que a mãe, o pai, o irmão e a irmã são todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Ele está falando de nós. Nós somos diferentes, de lugares diferentes, mas nós temos Deus como Pai.
Nós temos Jesus Cristo como irmãos, como irmão. É diferente do contexto do mundo, quando nós vemos que até dentro da própria família, a divisão, a separação, a violência, dentro da própria família sanguínea. É duro, mas é uma realidade, porque nós estamos vivendo, e isso não é coisa de agora, isso já vem desde o princípio. Lembra lá os 2 irmãos de Adão e Eva? É o primeiro homicídio na terra. Primeiro homicídio na terra. Então não é uma coisa nova, mas vem da desobediência, vem da inveja, vem da falta de vontade da pessoa mudar, porque Deus falou, porque é que ele agia daquela maneira, porque não se agradava dele. Muitas vezes Deus falava com os reis, e os reis desobedeciam, com os sacerdotes. Profetas se negaram a cumprir a ordem de Deus, está relatado aqui no Velho Testamento. Desobediência. E há uma parte disso daí. Então aqui no Evangelho de Marcos, esses versos que eu separei, fala quem é, estão à tua procura. E então eles respondem dizendo, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E o verso 34, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis que minha mãe e os meus irmãos são vocês. Portanto, quem fizer a vontade de Deus, vai ser meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Na versão de vocês, pode ter uma pequena diferença, mas significa isso. Então nós temos a autoridade pela palavra de Deus de nos considerarmos família de Deus. Nós somos co-herdeiros, estamos estudando, né? Passamos por Romanos, estamos em Gálatas agora. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Ele é o Filho, nós somos os irmãos. E o mesmo Pai, Deus, tem cuidado de nós. Veja esse testemunho que foi dado aqui agora. Ela esqueceu de falar, mas na hora que essa pastora impôs a mão na barriga dela, não disse uma palavra sequer. Deus faz desse jeito, que é para confundir a nossa pseudo-inteligência. Porque muitas vezes nós estamos esperando demais uns dos outros, estamos esquecendo de esperar de Deus. E uns e outros aqui podemos falhar, mas Deus não falha. Um negócio de 6 centímetros não é brincadeira, não. E outras curas, porque é uma unção de cura que Deus tem liberado aqui. Nós nos propusemos a fazer isso há uns meses atrás, com os dons espirituais. E nós oramos para que Deus derramasse sobre qualquer um de nós que tinha esse desejo, os devidos dons, e os dons foram derramados. Por quê? Porque Deus promete, Deus cumpre. Nós já ouvimos testemunhos aqui de outras curas, e todas elas são importantes, não importa que tipo de cura é. E elas vêm mesmo para mexer com a nossa mente, mexer com o nosso intelecto. Porque muitas vezes eu e você, eu também, e pode ser que você duvida das coisas de Deus. Porque a nossa mente ela é limitada. Porque a nossa alma ela não é liberta. Ela vai nos acompanhar até o fim. Por isso as oscilações das nossas vidas. Mas o Senhor, pela palavra dele, quer nos mostrar algo novo nesta tarde. Daí, pule 2 evangelhos e vá ao evangelho de João, no capítulo 8. Vamos fazer alguns versos para compreender o plano de Deus nas nossas vidas. João capítulo 8, um verso só. É o verso 35, e veja o que diz a palavra de Deus. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para frente, para sempre. Ele faz uma distinção. Nós vimos isso em Gálatas, né? Quem está ali estudando conosco, a respeito de Agar e a respeito de Sara.
a escrava e a livre. E nós vimos ali na palavra de Deus que a Jerusalém de Israel, ela está em escravatura, ainda em escravidão. A Jerusalém perfeita, ela virá do alto. Quando Jesus voltar para puxar a sua igreja ao seu lado, ressuscitar os mortos que morreram através do Evangelho e crendo na promessa de Deus, ele vai vir com a Jerusalém celestial, e é uma Jerusalém diferente daquela que ali está. E João fala desse cativeiro, nesse verso 35, o texto é longo, mas fala assim: o escravo não fica para sempre em casa, porque as pessoas tinham que entender na condição de vida daquela época, da escravatura. Agora o livre permanece sempre em casa. Tem outras parábolas da palavra de Deus que falam sobre isso. Mas vamos ao livro de Gálatas. Quem está conosco nas células está familiarizado com esse livro. No capítulo 4 de Gálatas, volta a falar sobre isso. Vindo, porém, a partir do verso 4, Gálatas 4, a partir do verso 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Continua a lei valendo, não mudou em tempo nenhum da história da Bíblia, nem para este caso, nem para outros. E porque vós sois filhos, verso 6, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ele envia o Espírito. Cristo já ressuscitado, ele envia o Espírito. Ele pede para os seus: esperai que eu vou derramar o Espírito Santo. Porque o plano de Deus nunca deixou o homem só. Quando você se sentirem, nos sentirmos, sós, ponha na tua mente, ponha no teu coração: nós estamos apartados de Deus. Esse é o grande problema da nossa vida. A falta de comunhão com Deus. E o verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. Paulo completa aqui o que João falou agora há pouco, que o escravo não fica para sempre na casa. Claro que não. Ismael, filho de Abraão, ele era filho de uma escrava. E foi penoso para ele, porque ele era o pai, mandar essa escrava embora com o seu filho. Mas Deus fala para Abraão, e Deus pode falar com qualquer um de nós. Porque como ele, nós somos. Tomamos posse dessa palavra. Nós somos família de Deus, co-herdeiros com Cristo, e nós temos direito a isso. É tremendo, né? De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, é o verso 7, né? Também herdeiro por Deus. Então nós temos essa herança. E qual é essa herança? Um carro novo, uma casa, um emprego, roupas, bebidas, viagens. Isso tudo passa. Nós não vamos levar nada disso. Nós vamos juntar para os outros brigar por isso. Veja onde está o teu tesouro, meu irmão, minha irmã. Não perca tempo com as coisas do mundo, porque você não vai conseguir transformá-las para a eternidade. A única coisa que pode mudar no mundo para a eternidade, pela palavra e pela promessa de Deus, é a nossa vida. A minha e a sua. Creia, minha irmã. Sorria. Glória a Deus, está acordada. Brincadeira, viu? Então aqui o apóstolo está falando sobre isso, sobre a escravatura. Quem vive preocupado com a lei. Quem tem que ter medo da lei? São os filhos de Deus, a família de Deus? Não. São os transgressores.
Só eles que têm que ter medo de Deus. Só eles que têm que temer a lei. Jesus mesmo fala ali em Mateus: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E é na integridade. Porque se nós somos família de Deus, nós não temos condições de estar carregando as coisas antigas. Você viu que a Soraya falou, eu nem lembrava. Depois que ela falou, é que eu lembrava que eu de vez em quando eu falo isso, né? É porque às vezes a gente nem acredita que isso possa acontecer com nós. É verdade. Pensa num homem dentro do ventre de um peixe grande. A gente chama de baleia, mas a Bíblia fala em peixe grande. Deve ser por ali. Pensa nisso aí. Pensa o Mar Vermelho ser aberto e o povo de Deus passar a pé enxuto. Porque o mar é grande, o rio não era não. O Jordão, o profeta mandou a capa dele. A água parou. Aí a gente lembra da nossa professora do primário, do ginásio, né? Que não ensinava uma coisa dessa, ensinava o contrário, que isso era impossível. E é mesmo para o homem. Mas para Deus nada é impossível. Por isso ele nos junta aqui no dia de hoje, diferentes como somos. Não importa de onde viemos, do nosso passado, se houve pecado, se houve problemas sérios na nossa vida no passado, Deus veio justamente como Jesus aqui na terra por causa desses pecados, por causa dessas dificuldades. Porque ainda ficar amarrando a nossa vida, nós temos falado sobre isso, com as coisas antigas, porque não liberamos um espaço para Deus estar conosco. Nós somos famílias de Deus, nós somos filhos de Deus. O livro seguinte, Efésios, por favor, a congregação vá para esse livro. No capítulo 1 de Efésios, o verso 5 e 6, nos predestinou ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quando esse amado é Jesus, quando ele vai para a cruz, ele vai por todos nós. Ele não pede relatório, não pede exame, scan, não pede referência. Ele vai por amor. Ali é que ele fala: Abba, Pai, passa de mim esse cálice. Porque ali era o homem sofrendo como nós sofremos. Mas ele diz, promete na sua palavra, que foi concedido gratuitamente para nós. Quanto nós temos gastado aí fora com coisas que não são necessárias para a nossa vida? Quanto? Deixamos, às vezes, de honrar as coisas de Deus e honrar as coisas do mundo, quando Ele gratuitamente, Ele fez tudo o que tinha sido feito, que tinha que ser sido feito em nosso favor. Ainda em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 19, parece estar falando aqui da nossa igreja. Olha aqui o que diz a palavra de Deus, olha. Cadê? Verso 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Nós não somos estrangeiros em lugar nenhum, basta sermos de Cristo. Tremendo, né? Porque aqui nós temos 3 ou 4 nações diferentes. E somos um só em Deus. Por que não fazemos isso no nosso dia a dia? Nas nossas orações?
no nosso ofertar para os necessitados, no falar de Jesus ali fora para aqueles que estão indo para o abismo, né? Porque não somos estrangeiros, somos um só em Cristo. Um só. A Bíblia fala que há um só Deus, fala de unidade, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós temos que aprender as coisas de Deus na nossa vida, eu e vocês, para triunfarmos. Aprenda, se interesse, se esforce, e bem será para ti. Mas continua, o verso 20 fala: sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, nós estamos sendo colocados na nossa caminhada com Deus, no fundamento. Olha que tremendo. Edificados. Quando uma edificação significa rigidez, significa coisa séria. Os fundamentos de Cristo na nossa vida. Não podemos desprezar isso, meu irmão, minha irmã, sob pena de sofrer as consequências lá na frente. Verso 21, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também nós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ele está fazendo toda a obra em nosso favor. Façamos a nossa parte. No capítulo 3 desse mesmo livro de Efésios, está fácil de achar, no verso 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? Toda a família. Paulo era um perseguidor da igreja. E ele agora está de joelho ali, tomando posse, ensinando as igrejas, criando um templo novo na vida das pessoas, para que seja construído o sólido fundamento dos profetas e dos sacerdotes no coração do povo de Deus. Porque nós somos família de Deus. Vamos lá para a primeira carta de João, nós estamos já terminando. Hoje, essa primeira parte. Primeira carta de João, já estivemos falando sobre o dízimo e oferta momentos atrás. Agora nós vamos falar sobre a família de Deus. E no capítulo 3 dessa carta, eu quero destacar 2 versos. 1 João, capítulo 3, diz a palavra de Deus: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. E ele completa: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Você tem ideia de como é o Senhor? Tem ideia? Alguém tem? A palavra de Deus está falando que nós vamos vê-lo. Tem uma versão que fala face a face, porque Ele se manifestou a alguns dos seus ao longo da história bíblica. Nós vamos vê-lo, nós vamos estar com Ele. Tudo que aconteceu de ruim na nossa vida vai para o lago do esquecimento. Já foi perdoado o que errado era, e nós vamos estar com Ele. Lá no começo da Bíblia, antes desses versos que nós lemos,
Eles falam lá, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e nós vamos estar com ele. Quanto nós passamos na nossa vida para chegarmos hoje e podermos ter essa certeza que nós vamos estar com ele. Eu não tenho a mínima ideia, eu confesso para vocês, eu não tenho a mínima ideia de como vai ser esse encontro. Não tenho. Haveremos de vê-lo como ele é. E o último texto desta tarde, início de noite. Você volta um pouco a sua Bíblia para o livro de Hebreus. É uma carta. Ela não é oficialmente, ela não é dada como de Paulo. Mas os estudiosos, os teólogos, pela similaridade do tema, da escrita, do tempo, creem que é do apóstolo Paulo. Mas está na palavra de Deus. E é promessa de Deus para a nossa vida. Quem achou Hebreus, diga amém. Quem achou Hebreus, diga, toma posse, irmão. Toma posse, irmã. Toma posse. Vai passar muito rápido. Até você, Sansão, vai passar rápido a tua vida. Você é jovem, mas vai passar muito rápido. Toma posse das coisas de Deus. Toma posse da palavra de Deus. As pessoas estão morrendo, estão se matando por não conhecerem a palavra de Deus. Hebreus 1, a partir do verso 11. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Amém? Toma posse. Aleluia. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vocês estão entendendo do que o Senhor está falando aqui para a igreja? Eu vou repetir. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. É como se a gente estivesse numa rodovia, numa estrada, e a placa estivesse indicando céu, eternidade, salvação. O que nos falta para entrar nessa rodovia? O que falta na tua vida para conhecer a salvação e receber a promessa da eternidade com Ele, face a face? Família de Deus. Olha do teu lado de novo.
Família de Deus. Fala para quem está aí perto. Família de Deus. Vamos ficar de pé. E depois do louvor, nós vamos encerrar com a bênção pastoral no nome de Jesus. Quando estás sozinho, enfrenta a muralha e não sabes o que has de